Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou Eliane, estou aqui para mais um devocional Mulheres Improváveis, Atitudes Certas nas Adversidades. E a mulher que eu escolhi para falar um pouco sobre ela é Miriam, e aqui no capítulo 15, versículo 20 e 21 de Êxodo diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Nós vamos ver aqui, né, essa mulher, Miriam, sendo nomeada como profetisa e líder das mulheres na adoração e no louvor a Deus. Aqui certamente ela já era uma mulher de idade avançada, mas lá no capítulo 2 do mesmo livro de Êxodo, nós vamos ver que Miriam aparece como quando ainda era apenas uma garota, né? Num tempo onde José havia morrido e toda a sua geração, e havia se levantado um novo rei no Egito, um novo faraó, que vendo que o povo hebreu estava crescendo de maneira grandiosa, temendo que esse povo viesse a se tornar um povo muito forte, viesse a querer dominar o Egito, ele então põe um decreto ali para que todos os meninos do povo hebreu, toda casa onde nascesse um menino era para ser lançado no rio Nilo. E na casa de Miriam nasce então um menino, o seu irmão mais novo, e a Bíblia vai nos dizer que sua mãe consegue escondê-lo durante 3 meses, né? E eu acredito que Miriam e toda a sua família passaram por momentos de angústia, de medo, já estavam vivendo, né? Miriam com certeza já nasceu num ambiente de medo, de incertezas, de sofrimento, porque o seu povo estava sendo escravizado. E agora com aquele novo decreto, o medo aumenta porque vê ali a possibilidade de perder um membro da família, apenas um bebê. Mas Joquebede consegue, de uma forma milagrosa, esconder aquele menino, né, durante 3 meses. E após aqueles 3 meses, vendo que não mais poderia escondê-lo, a Bíblia vai nos dizer que ela prepara um cestinho de forma impermeável, coloca o menino ali dentro, coloca ele à beira do Nilo, no meio dos juncos, e Miriam, essa garotinha, fica ali de longe observando o que iria acontecer com seu irmão. Com certeza ela intercedia, orava para que nada de mal acontecesse ao seu irmão. Quem sabe passava no seu coração medo, né, de que algum animal viesse a comer o seu irmão, ou que aquele cestinho viesse virar e o seu irmão caísse ali no Nilo e também se tornasse comida, né, dos animais ali no rio Nilo. Ou que quem sabe, aparecesse alguém dos egípcios ali, percebesse que aquele era um garotinho hebreu e pegasse aquela criança e lançasse no Nilo. Mas Miriam fica de longe, com certeza intercedendo, buscando ao Senhor, crendo que assim como Deus o havia guardado, durante aqueles 3 meses Deus poderia continuar guardando. E de repente a princesa, a filha do faraó, aparece ali para se banhar nas águas do Nilo, e percebe aquele cestinho, pede para que uma das suas amas vá buscar, e quando ela abre aquele cesto, o menino chora, e ela se encantou por aquele menino. E Miriam, que deveria correr, se esconder, ficar com medo, nós vamos ver que, pelo contrário, ela corajosamente, de forma ousada, se aproxima da princesa e se oferece para ir buscar uma ama de leite para o menino. Ela, quem sabe, não mediu as consequências do que poderia acontecer, se eles percebessem que ela era irmã do menino, o que poderia acontecer com ela e com toda a sua família. Ela, de forma ousada, corajosa, cheia de fé, se oferece para ir buscar uma ama de leite e busca a própria mãe do menino, a sua mãe, Joquebede, para amamentar aquela criança. E ela então recebe ali a bênção de poder fazer parte da salvação do seu irmão, e ainda vê a sua mãe sendo abençoada com um salário para cuidar daquela criança, do seu próprio irmão. Joquebede vai instruir aquele menino na palavra de Deus, vai amamentá-lo e depois devolve ele para o Egito, onde ele vai ser criado ali conforme os costumes do Egito, ser educado nos costumes do Egito. Mas mais à frente nós vamos ver que esse menino, que foi dado o nome de Moisés, se torna o libertador do povo de Israel.
E nós vemos que Miriam vai fazer parte dessa história linda, porque diante das adversidades ela agiu com coragem, com ousadia, com fé, crendo no Deus do impossível, no Deus a qual ela e sua família servia, e Deus então honra a sua fé, né? E salva aquele menino, toda a sua família, não só ela e a sua família, como toda uma geração, todo um povo, né? Todo o povo hebreu, através da vida de Moisés, foi liberto, foi salvo da escravidão do Egito. E isso é um exemplo a ser seguido. Diante das adversidades, tudo que nós devemos observar é que Deus não nos coloca em meio às lutas, às adversidades para nos matar, para nos fazer parar. Pelo contrário, Ele quer nos fazer crescer, quer nos fazer prosperar, Ele quer nos fazer fortes, Ele quer realizar coisas grandiosas em nossas vidas diante daquilo que nós consideramos como dificuldades, como problemas. Ele quer nos fazer vitoriosos. E eu gostaria de deixar aqui um testemunho da minha própria vida, que vivi também momentos de adversidades, de dificuldades. A minha filha mais nova, quando nasceu, após 2 meses de vida, eu estava no culto e observei, ela chorava muito, um pequeno carocinho no seu rosto, mais ou menos o tamanho de um grão de feijão. E na busca por um diagnóstico, durou aí 9 meses e meio, nós em busca de um diagnóstico, aquilo cresceu de uma forma muito assim grandiosa, se tornou um caroço que praticamente tomava conta do seu rosto, e a gente não encontrava ninguém que nos desse um diagnóstico. Quando ela estava com 5 meses e meio, um médico cogitou a possibilidade de um diagnóstico, mas falou para nós que era cirúrgico, que a cirurgia seria 10 mil reais, que se ela precisasse de UTI neonatal, como o único hospital que ele poderia operar que tinha UTI neonatal era um hospital particular, a diária seria 2 mil reais, nós não teríamos condições de pagar. Eu poderia me desesperar, né, e pensar que havia ali acabado, que não tinha mais o que fazer, mas pelo contrário. Meu esposo era pastor, naquela época, de uma pequena congregação na cidade de Muzambinho, uma frente missionária, onde nós tínhamos muitas obrigações. Devido ser uma igreja pequena, a gente tinha muita coisa para fazer e em momento algum nós nos desesperamos, não paramos de fazer a obra de Deus. Claro que nós vivenciamos momentos de muito sofrimento, de muita angústia. Houve noites em que parecia que os ossos estavam sendo quebrados, porque a gente não sabia se os médicos estavam sendo sinceros e se a minha filha acordaria com vida no outro dia, devido àquele tumor estar crescendo a cada dia mais. Dava-se a impressão que ele poderia crescer para dentro e sufocá-la, e quando a gente acordar ela não estar mais com vida. Mas, pelo contrário, aquilo fez com que nós nos tornássemos fortes, que nós fôssemos em busca da solução, né? Eu que sempre fui muito tímida, fui vencendo limites, ultrapassando barreiras, em busca da cura para minha filha, até que nós tivemos a ideia de passar em um médico, que esse outro médico havia falado o nome dele, eu consegui uma consulta com ele, e ele então disse para nós que poderia ser um câncer e nos aconselhou a levar ela para fora da cidade de Alfenas, né? Nós morávamos em Muzambinho, estávamos aqui em Alfenas, mas ele falou que nós deveríamos procurar um lugar maior, onde tivesse mais recursos. Mas antes mesmo que fosse dado um diagnóstico, então devido nós morarmos numa cidade pequena, já havia se espalhado na cidade que ela tinha câncer, né? E tinha pessoas que vinham nos perguntar se ela estava em tratamento, por isso que ela era carequinha, visto que ela havia nascido careca e só veio nascer cabelo depois que ela estava com mais de 1 ano de idade. Então as pessoas nos questionavam se ela estava com câncer, se ela estava em tratamento, né? Por isso que ela estava carequinha, mas em momento nenhum eu fiquei nervosa, dei má resposta para ninguém, me desesperei, pelo contrário, tanto eu quanto meu esposo, nós entregávamos na mão de Deus e críamos que Deus poderia operar um milagre. Mas também eu sempre orava e dizia ao Senhor que se Ele quisesse recolher, né, tudo que nós temos aqui é emprestado, era dele, mas que Ele me desse graça para suportar. Porém, Deus, de forma maravilhosa, nos orientou, nos direcionou, nós conseguimos pagar uma consulta na cidade de Campinas com um médico otorrinolaringologista, que foi um anjo que Deus colocou em nosso caminho, que Ele encaminhou ela para a Unicamp. E lá na Unicamp, eles nos disseram que iria iniciar um tratamento com um remédio, em último caso,
se não houvesse resposta do tratamento, em último caso seria a cirurgia, né? Poderia se tentar outro tratamento, em último caso a cirurgia. E eles deram então o diagnóstico, que era um hemangioma e um linfangioma, os dois juntos, um tumor, né? E ela tomou um remédio chamado propanolol, que na época nós pagamos R$1,89 na cartela, mas até chegar nesse diagnóstico e nesse tratamento foram 9 meses e meio de sofrimento, sem resposta nenhuma. Mas depois de todo esse sofrimento, Deus nos dá uma solução. Eles disseram que o tratamento seria lento, porém, para a glória de Deus, com 15 dias, o tumor murchou assim de forma significante e com pouco tempo ele praticamente desapareceu, mas para seguir os protocolos, nós durante acho que 11 meses seguimos o tratamento em Campinas, continuamos fazendo a obra do Senhor, né? E eu que sempre fui muito tímida, para a glória de Deus comecei a melhorar isso. Deus colocou no meu coração o desejo de fazer pedagogia, visto que eu já trabalhava com criança há muitos anos na igreja, como professora de escola bíblica dominical, e depois disso eu fiz a pedagogia, me pós-graduei, comecei a ministrar também em culto para as crianças, e hoje aí conhecida como Tia Lil por ministrar para as crianças. E foi em meio a essa dificuldade, em meio a essa adversidade, que eu encontrei forças para poder buscar em Deus algo melhor para a minha vida. Foi onde eu vi Deus operar milagres e maravilhas na minha vida, e tenho visto cada dia mais Ele operando. Então eu vejo que assim como na vida de Miriam, na minha vida, Deus também pode operar na sua vida. Em meio às adversidades, Deus nos mostra que ela não nos vem para nos parar, para nos matar, para nos enfraquecer. Pelo contrário, é para nos fazer forte, porque em sua palavra Ele nos mostra que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no mundo nós teríamos aflições, mas que éramos para ter bom ânimo. A palavra de Deus também nos diz que o Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, em meio às adversidades, não há motivos para nos desesperarmos, mas sim para confiarmos no Senhor e crer que Ele é Deus, que operou no passado, opera no presente e vai continuar operando milagres em todos os momentos até que Ele volte. Então, creia no Senhor, busque a Ele e tenha certeza de que Ele está com você e que Ele vai te fazer forte, vai te fazer vitorioso, vitoriosa, vai te dar vitória em meio a todas essas dificuldades, essas adversidades que nós estamos vivendo. Então, Deus abençoe sua vida, continue aí ouvindo os próximos devocionais e sendo abençoado por cada palavra que está sendo transmitida ao seu coração. Deus abençoe e fique com Deus.